Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Há uma diferença entre orientar e esclarecer. Há uma diferença entre orientar e esclarecer, que trabalharemos a partir das revelações que foram tragas, porque Deus criou tudo numa lógica divina. E na nossa condição de espíritos imortais, Ele nos concedeu a consciência para nortear a nossa caminhada evolutiva. Ele nos deu a consciência. Mas como se não bastasse a consciência, o que ele fez? Pôs corações mais desenvolvidos para relembrar aqueles que haviam esquecido. Dessa forma, as revelações primeira, segunda e terceira assumem uma essencial importância diante das nossas vidas. Vem lembrar aquilo que dentro de nós, por vezes, a gente não tem parado para ouvir. Vem lembrar dentro de nós aquilo que, por vezes, a gente não tem dado tanto significado para escutar. A consciência, que é esse guia infalível, o guardião da proibidade, como vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem O Dever, ela tem essa função de nos trazer, conforme o nosso adiantamento, essa lei, na medida, no seu justo valor que pode ter aos nossos corações e aos nossos espíritos. Consciência é essa que traz a lógica divina. A lógica divina. Mas e quando a gente não dá vazão, a gente fala assim, não escuto, não. Não dá. Ela pede uns trem que. Não vou, não. Aí quando a gente fala, não dá. A consciência pode ficar até falando, mas eu não vou escutar. Quando a gente assume essa postura, Deus, nos seus meios de nos fazer evoluir, fala, não, pode ficar tranquilo. Eu vou trazer essas revelações de uma outra forma. De uma outra forma. As revelações, elas assumem esse papel importante, porque aquilo que até então muitas vezes a gente ignora, a princípio, a revelação vem falar assim, olha, estou passando aqui para lembrar que tem uma notificação na sua consciência que você não está escutando. A sua consciência está mandando mensagem no seu WhatsApp, dá uma olhada lá. Vê que tem alguma diretriz, alguma coisa a ser observada, a ser compreendida. As revelações assumem esse papel. E mais particularmente a primeira e a segunda, tanto o que Moisés trouxe por meio ali do Pentateuco, como também o que Jesus trouxe, são diretrizes divinas para as nossas vidas. E é como que o que vibra de mais perfeito e mais puro no universo. Moisés, o tio Moisés, né? Ele veio falar o quê? Se a gente for olhar nos 10 mandamentos, a maioria dos mandamentos fala o que a gente não deve fazer. Não deve fazer. Então, você não rouba, não mata. Só que é importante a gente pensar melhor nisso.
Porque o não roubar, o não matar, não se trata apenas de ações que envolvam o nosso corpo, mas igualmente a nossa alma. Às vezes a gente não mata, não rouba, mas a nossa intimidade, o que que acontece com ela? Às vezes a gente, na nossa forma de posicionar, a gente mata a esperança do outro. Diante de um coração que está sofrendo, a gente vai lá de um jeito estovado para ajudar, a gente acaba matando a esperança do outro. Então a gente sabe que aquelas diretrizes ali que Moisés trouxe, elas vêm falar de coisas que a gente não precisa fazer, não deve realizar. Ali Moisés começa a se formar o que a gente pode chamar de moral, esse norte, essa diretriz que a gente precisa. Ali está a orientação. A orientação, segundo o sentido da palavra, é dar o norte. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher ou o parceiro do outro. Ali está proposto isso. Só que em O Livro dos Espíritos a gente sabe que não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Então Jesus não só se contenta com o não fazer, mas ele vem apresentar o que a gente deve fazer. É também uma orientação. Ele está dando o norte. Então vamos dizer assim, diante da lógica divina que foi criada, que foi estabelecida, nas duas primeiras revelações a gente tem o norte, a orientação máxima. A orientação máxima. Aonde culmina a lógica do Criador. Está posto ali. Não fazer isso e realizar aquilo. Não fazer aquilo outro e fazer dessa forma. Então, se não é para gente, é, se não é para gente matar, é para gente amar. Se não é para gente roubar, é para gente se dispor, desprender daquilo que a gente tem em favor dos outros. Pois bem, pode estar parecendo até então um pouco confuso, né? O jovem sociedade, por que que tá, rapaz, começou falando de Deus, de lógica, e agora está falando de revelação? Calma, vou estreitar o raciocínio aqui para que a gente possa caminhar para essa perspectiva que a Tatiana começou falando. Então, em se tratando do que essas duas revelações nos fazem perceber, a gente vê o topo, assim, porque um espírito puro, quando a gente vai observar, o espírito puro não rouba, ele ama, ele não furta, não faz nada de errado. Então, o espírito puro já vive nessas orientações divinas. Eles já respiram nessa lógica. Mas ao espírito imperfeito, que foi dada a consciência, às vezes ele ignora, foi concedida essas revelações para ele saber o rumo, a meta, o que ele deve se empenhar tanto para buscar. Vamos dizer assim, se durante a escola a gente estuda tanto para passar no vestibular e alcançar a faculdade, estuda tanto para alcançar a nossa profissão e ter condições de atuar ali com propriedade, com precisão. A gente passa por todo um processo para chegar no final. Moisés e Jesus são as diretrizes máximas. As diretrizes máximas que a gente tem para as nossas vidas. Mas é preciso a gente lembrar que ali está o ponto final. O ponto final. A gente precisa o quê? Não só se ater ao ponto final. Aquilo, o resultado final. A gente precisa igualmente se atentar ao percurso, porque a gente ainda não sobreexiste, não se manifesta, não nos articulamos ainda na lógica. E é por sinal na perfeição que isso acontecerá. Então, se a gente é imperfeito, tem uma lógica para ser seguida, para chegar nela, eu vou precisar me atentar às etapas. Porque o mais lindo da lógica divina é a construção. E aqui está um cuidado. Quando a gente, por exemplo, vai fazer o evangelho no lar. Porque eu não só
não só dar a orientação, é preciso esclarecer. E o que é esclarecer? Tornar compreensível. E quando a gente torna algo compreensível, o outro tem condições de digerir. De digerir. Para tanto, Paulo, ele vai se dirigindo aos Coríntios, ele vai falar assim: não vos criei, na verdade, ele vai dizer, eu vos criei com leite e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco podíeis. Então, olha o que Paulo fala. Eu vos criei com leite, não com manjar. Para a criança pequenininha, você dá o leite. Para o jovem, a criancinha que já está se desenvolvendo, você dá o alimento um alimento mais consistente, porque ali ela vai participar do processo mais consciente. Se no leitinho é uma ingestão como que é, automática, no processo dessa trituração, a gente pede uma ação, é requisitado uma ação mais consciente. É requisitado uma ação mais consciente. Então, Paulo, em se dirigindo à comunidade de Corinto, fala o quê? Olha, eu estou trazendo o princípio, as coisas básicas. Porque ainda, aquilo que é mais difícil, vocês ainda não estão preparados. Então, eu estou iniciando vocês no mais simples. Com isso, a gente percebe o cuidado de Paulo e que, igualmente, a gente deve ter ao estar ali, seja diante das crianças, diante dos jovens. É preciso enxergar quem está diante de nós. O ponto que ele se encontra ali, pelo menos uma perspectiva diante da lei divina. Porque até chegar no resultado final, aonde aquele espírito vai viver essas verdades benditas, essa lógica celestial, existirá um processo. E para nós que ainda não conseguimos atingir o ponto final, a construção da lógica é o fundamental. Por isso, esclarecer é vital. Não só orientar, não só dizer para o jovem, quando no evangelho no lar, quando diante um momento de instrução, não só falar, olha, você precisa amar os inimigos, mas é preciso explicar a lógica, traduzir no melhor que a gente tiver condições o pensamento divino, explicando a construção, por que que culmina naquilo. E é dessa forma que se torna mais compreensível. E isso o Espiritismo vem nos auxiliar. Se na primeira e na segunda revelação temos que, como as orientações, no Espiritismo temos os esclarecimentos. Porque no Espiritismo está como que esmiuçado tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa se ater. Em se tratando dessa lógica, os princípios espíritas, eles desenvolvem como que a lógica divina, para que cada vez mais a gente sinta a força dessa lei magnânima, sacrossanta, que orienta todo o universo, que orienta todas as nossas vidas. Dizendo isso, queremos então, já finalizando a nossa participação. Acho que está meio travando aqui, não sei. Mas enfim, vamos tentar manter a conexão para não cair. Ao dizer isso, há um esforço bendito dos pais para orientar, mas não só é preciso fazermos isso, é preciso desenvolvermos o esclarecimento. No dizer de Jesus, conhecereis a verdade vos tornará livres. E Emmanuel vai comparar a verdade ao sol. E os próprios espíritos informam que esse contato com a verdade ele tem que se dar gradativo, porque da mesma forma que aproximarmos-nos do sol seria desintegrarmos, o contato com a verdade de maneira medida nos levaria, então, ao invés de praticá-la,
nos levaria a um quadro de confusão maior. É aí que entra essa parte de esclarecer. Sim, Moisés e Jesus, as diretrizes superiores na doutrina espírita, ao passo a passo, a nos informar que a gente tem muitas vidas, ao nos mostrar que o ideal superior se traduz nessas muitas vidas por nos ajudar a chegar à perfeição, por nos vermos como uma família universal, por nos mostrarmos que uma atitude só não nos define, que em verdade o amor cobre a multidão dos pecados, que nós temos conosco ferramentas importantes. Todo esse conhecimento, ele precisa vir para esclarecer. E o esclarecimento, ele começa quando você enxerga, porque você só é capaz de tornar algo compreensível a alguém quando você identifica e enxerga esse alguém. Porque do contrário, todo o esforço que você realizará, ele se mostrará em vão. Ele se mostrará em vão. Por isso Paulo vai dizer: fiz-me fraco para os fracos, para salvar os fracos. Então, Paulo mostra essa medida de compreensão, para que ao enxergar ali um outro coração, ao enxergar a outra alma, em percebendo o degrau que ela se encontra, possa auxiliar aquele coração a avançar. Porque tudo no universo está regido pela lógica divina. E a lógica divina não é assim. Existe no dizer de Emmanuel sequência e gradação. Então o jovem traz a experiência de que está tendo dificuldade de relacionar-se com alguém. Não basta dizer, é preciso reconciliar. Há uma lógica por detrás da reconciliação que esclarece, que norteia, que aquele jovem sinta a força da orientação que ele está recebendo, a força da diretriz que ele está recebendo. E é nesse instante que torna-se muito mais lindo tudo que ele recebe, porque dá para ele perceber a utilidade essencial dessa verdade, que não só está posta em tudo, mas igualmente em si e mais próximo de si mesmo, ele terá condições de perceber a sua consciência, onde Deus falará com ele mais prontamente. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.